Igor, que estará conduzindo essa palestra aqui na sequência. Bom dia a todos. Bom dia. Uma grande alegria estar com vocês hoje nesse congresso, poder reencontrar os colegas pastores, poder rever vários conhecidos também. É um prazer muito grande. Que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente nessa nossa reflexão. Quero ver se eu consigo usar esses dois. Daqui a pouco eu aperto o microfone e é o outro lado, né? Mas eu espero conseguir mais ou menos me controlar e conduzir a coisa, tá? Muito bonito nós iniciarmos cantando leigos com Jesus marchai, desfraldai o seu perdão, sem demora proclamai o evangelho do perdão. Vossa voz sem medo erguei, para os homens levar a mensagem do grande amor de Deus. Enfim, leigos, vamos trabalhar pela causa de Jesus. Na congregação, no lar, nosso lema seja a cruz. Leigos, a missão do homem na família, na igreja e na sociedade. Um grande desafio. Funcionou muito legal. Um grande desafio, uma grande oportunidade. Eu coloquei ali logo o versículo de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Que na verdade começa um pouco antes. Eu preciso usar isso aqui. Eu preciso usar, 2 Coríntios 5, que na verdade começa de 18 até o 20, onde o apóstolo Paulo nos diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. E agora Ele nos confiou a palavra da reconciliação. E aí diz no versículo 20: de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo nesse mundo. Meus queridos irmãos e irmãs que estão aqui também, algumas, que grande desafio Deus coloca para nós. Que privilégio, que distinção Ele nos dá. Nós somos embaixadores dele neste mundo. O que é um embaixador? Um embaixador é alguém que representa a sua nação, o seu reino, numa outra terra, numa outra nação. Deus está nos dizendo aqui: vocês não são deste mundo. O reino de vocês está lá nos céus. Mas enquanto vocês estão no mundo, vocês são meus embaixadores, meus representantes. Vocês têm a grande missão de falar por mim, dos interesses do meu reino para as pessoas deste mundo, começando na família, depois na igreja, na sociedade, no mundo, onde quer que vocês estejam. Vocês são minhas testemunhas. Quando Lutero escreveu o Catecismo Menor, ele não escreveu o Catecismo Menor para os pastores da instrução de confirmandos. Vocês sabem o que ele coloca no início de cada parte principal da doutrina da palavra de Deus? Como o chefe da família deve ensinar a sua família a respeito dos mandamentos, do credo apostólico, do Pai Nosso, do batismo, do ofício das chaves, da Santa Ceia, da tábua dos deveres, do questionário cristão, enfim, como o chefe da família, a missão do homem na família, deve ensinar os seus filhos, a sua família, na palavra de Deus. Eis o nosso grande desafio. Deuteronômio 6, eu gosto muito desse texto. Ali, um pouco antes, Deus entregou os mandamentos, a sua lei, para o povo, para Moisés, e através de Moisés ao povo de Israel e a todos nós. E ali diz assim:
estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Esse é o desejo, esta é a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Estas palavras estarão no teu coração. Acabamos de cantar Santa Bíblia, meu prazer. Acabamos de ouvir da importância da Bíblia em nossa vida, pois Deus nos diz: estas palavras estarão no teu coração. E aí ele continua: e tu as inculcarás nos teus filhos. Gente, a palavra inculcar tem um significado todo especial, e muitas vezes a gente lê e nem sabe o que significa isso. Se nós olhamos no original, em alemão tem uma palavra que talvez defina um pouco melhor o que é esse inculcar: Einstopfen. Sabe o que é isso? É socar para dentro, né? Einstopfen. Quando eu era criança, muitas vezes meio arteiro, não querendo fazer as coisas, não querendo estudar direito, minha mãe me dizia assim: meu filho, se pudesse abrir a tua cabeça e colocar isso lá dentro, eu faria, mas tu tem que estudar, meu filho. Einstopfen, né? Inculcar nos teus filhos. Esta é a nossa missão. Isso cabe a cada um de nós fazer em nosso lar. Para isso, antes de mais nada, essas palavras precisam estar no teu coração, no meu coração. Como é que eu vou, Einstopfen, como é que eu vou inculcar algo nos meus filhos se não está no meu coração? Se eu não estou banhado, envolvido por esta palavra do meu Deus e Senhor. Eis a nossa responsabilidade. Inculcar, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao levantar, ao deitar, enfim, colocarás nos umbrais da tua casa. Esta palavra haverá de nortear toda a tua vida por este mundo afora. Por isso, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. A palavra de Deus é fantástica. Tem uma história que eu acho muito interessante, eu coloquei ali do pintor, mas disse que tinha um pintor famoso, já tinha sua fama, e ele decidiu, ele pensou: eu quero pintar uma tela, eu quero pintar um quadro. Não era pintor de parede, era pintor de quadros, né? Eu quero pintar um quadro que marque a minha arte, que seja característica da minha vida. E aí ele pensou: o que eu poderia pintar que realmente chamasse a atenção? E ele foi para a cidade e perguntou para as pessoas o que elas achavam ser a coisa mais bonita do mundo, coisa mais importante. Aí ele encontrou uma moça e perguntou para a moça: o que para ti é a coisa mais bonita e mais importante do mundo? E a moça não hesitou muito e já foi logo respondendo: é o amor. Não tem nada mais bonito que o amor. Ela era noiva, prestes a casar. Já dá para imaginar. Aí pensou: como é que eu posso pintar o amor numa tela, num quadro? Continuou, encontrou um padre, podia ser um pastor, e perguntou para ele: o que para o senhor é a coisa mais bonita e mais importante do mundo? E esse padre respondeu: é a fé. A fé, a confiança em Deus acima de tudo, e a confiança entre as pessoas. O pintor continuou caminhando pensando: amor, fé, como é que eu posso pintar essa tela? O que eu posso botar nesse quadro? E ele encontra um soldado. Pergunta para o soldado: o que para ti é a coisa mais importante do mundo, mais bonita? E o soldado responde: é a paz. Não tem nada mais importante do que paz na vida das pessoas. E com isso ele foi para casa, pensando no amor, na fé, na paz. Quando ele ia chegando em casa, os filhos vieram correndo ao encontro dele, o abraçaram. Quando ele entrou dentro de casa, a esposa saudou ele com carinho, deu um beijo. E na hora da janta, sentados ao redor da mesa, fizeram a devoção do dia. Ele olhou para
daquela cena e ele viu ali o amor. Ele viu ali a fé presente na vida de cada um daquelas pessoas, e ali havia paz. E ele pintou aquilo que seria a coisa mais bonita deste mundo. Uma família reunida, orando, fazendo a sua devoção, num ambiente de paz, de amor, de fé, em Deus acima de tudo e de confiança uns nos outros. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, o nosso lar tem algo parecido? Em nosso lar temos nós vivido este amor, nesta confiança em Deus acima de tudo, e onde realmente reina a paz e a harmonia? Disse um leigo, eu não tenho certeza se era leigo ou se era um pastor, num curso sobre a Bíblia em Guarapuava, no Paraná: nós precisamos dedicar mais tempo para ensinar a palavra de Deus, pois sem raízes profundas na palavra de Deus, qualquer tempestade nos leva ao chão. O que esse leigo entendeu no estudo, um curso sobre a Bíblia, e ali coloca nessas palavras, era: nós precisamos dedicar mais tempo para que essa palavra esteja em meu coração, e mais tempo para que os meus filhos aprendam esta palavra dentro do meu lar, na minha casa, na minha vida, e que assim eu possa viver esta palavra no meu dia a dia, no trabalho, na sociedade, no mundo, onde quer que eu estiver, onde quer que eu esteja. O pastor Paulo Teixeira, ele é pastor da nossa igreja e trabalha na Sociedade Bíblica do Brasil já há mais de 30 anos. Uma pessoa fantástica. E ele no Mensageiro, eu trouxe ele junto no Mensageiro Luterano de dezembro de 2022, ele foi convidado pela direção nacional para escrever um estudo para toda a igreja, sobre o enfoque que a igreja estava dando nesse quadriênio, nesse período de 2022, final de 2022 até final de 2026, que é o enfoque da nossa igreja, de Colossenses 2, 6 e 7, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, enraizados nele, edificados sobre ele, crescendo em ações de graças, confirmados na fé como fostes instruídos. E ele disse nesse seu estudo, nesse Mensageiro, que o arcebispo de São Paulo, Odilo Pedro Scherer, disse o seguinte: nós precisamos evangelizar a maioria dos católicos batizados, porque a maioria foi apenas batizada, mas não evangelizada, e com uma instrução superficial é muito pouco. Eu diria que estas mesmas palavras, acho que o Paulo Teixeira já colocou também da mesma forma, também se referem muitas vezes à nossa própria vida como povo de Deus. Precisamos dedicar mais tempo para ensinar a palavra de Deus, para o nosso próprio crescimento, nossa própria edificação, como para a edificação e crescimento dos nossos filhos e das pessoas que vivem ao nosso redor. É tão bonito, tenho dito sempre isso, é tão bonito ver quando nasce uma criança, dias depois o pai vem lá na igreja falar com o pastor: eu quero batizar o meu filho. Que maravilha, que decisão importante, colocar o meu filho em aliança com o Deus triuno no santo batismo. Mas quantos são os pais que se esquecem que o que Jesus pediu não terminou ali no batismo? Jesus disse: ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar
levar tudo que vos tenho ordenado. E as pessoas se esquecem de evangelizar os seus filhos, de ensiná-los e educá-los no caminho de Deus, como deveriam fazer. Precisamos evangelizar a maioria dos nossos filhos batizados, para que eles realmente permaneçam neste caminho e não se desviem jamais dele. Olha o objetivo da nossa igreja. Aqui é bem comum, né? Nós dizemos o objetivo da nossa igreja é levar Cristo para todos. Esse é o lema da nossa igreja. Já desde 1990, já fazem 30 e poucos anos, que este lema nós temos ano após ano repetido, dito: nós queremos como igreja levar Cristo para todos. E eu acho que é importante dizer para todos, não para todos os luteranos, mas muito mais do que isso. Sim, para todos os luteranos, mas para o mundo que nos rodeia, que tanto precisa. Levar Cristo para todos. E em cada ano, em cada 4 anos, né, de uma convenção até a outra, a igreja tem sempre estudado, planejado e colocado um enfoque especial, com um texto bíblico como tema e como o destaque de cada ano após nessa caminhada desses 4 anos. Falando nisso, nós temos trabalhado a partir da comissão de planejamento da nossa igreja e a direção nacional. Eles convidaram 10 pessoas para fazermos um planejamento até 2050, não apenas para 4 anos. A ideia era de 4 em 4 anos um novo planejamento, e muitas vezes muda a direção, muda as coisas e toma um outro caminho, toma uma outra, e não há uma continuidade no planejamento. E nós estamos trabalhando em cima de 3 enfoques. O primeiro dele, a confessionalidade, ou seja, de manter a confessionalidade, a confissão da nossa igreja. Isso é fundamental. A doutrina não muda, a palavra de Deus não muda, e aquilo que nós cremos e confessamos, baseado na palavra de Deus, deve permanecer. Então, confessionalidade. O segundo aspecto é a atualidade, ou a modernidade. Nós não ficarmos presos a tradições, costumes, mas realmente procurarmos sempre estar bem envolvido, engajado nesse mundo, aproveitando os recursos que se mostram e que se oferecem a todos nós. E o terceiro aspecto, então, é como realizar a missão, como fazer a missão, como fazer com que esse Cristo para todos efetivamente seja levado para todos. Mas assim, estamos vivendo atualmente neste quadriênio. Nós queremos levar Cristo para todos, vivendo em Cristo. Eu coloquei aqui apenas 4 anos seguidos, né? Primeiro 4 e depois 8 anos, do que nós temos como enfoque. Lembro ainda de 2018 a 2022, nós tínhamos as palavras de Atos 2:42 como sendo base do nosso estudo. Perseverar. Perseveraram os primeiros cristãos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E agora nós estamos dizendo, neste nosso quadriênio 2023 a 2026, baseados em Colossenses 2, 6 e 7, que eu já disse antes, né? Assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, enraizados nele, edificados sobre Cristo, confirmados na fé como fostes instruídos e crescendo em ações de graça. Então esse ano nós estamos dizendo, nós queremos levar Cristo para todos, vivendo em Cristo, confirmados na fé. Eu usei, pastores, muitas vezes ao longo dos meus anos de trabalho, muitas vezes essas palavras aí no dia da confirmação. Na instrução de confirmação, no dia da confirmação, nós temos palavras muito apropriadas, né? Confirmados na fé como fostes instruídos. É o nosso grande desafio. A missão do homem na família, na igreja e na sociedade. Onde tudo começa. Começa em casa.
começa dentro da família. É lá onde nós vivemos o nosso dia a dia. É lá onde os nossos filhos crescem, aprendem e vão viver a sua vida depois neste mundo. Começa em casa, em nosso próprio lar. E eu repito de novo as palavras de Deuteronômio 6, né? Estas palavras estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos. Meus queridos leigos e queridas famílias, não fujam desta responsabilidade de inculcar nos vossos filhos o amor ao Salvador Jesus, de ensiná-los na palavra de Deus. Para isso, vocês sabem, eu preciso ter essa palavra no meu coração. Ela precisa de fato dirigir a minha vida no meu dia a dia. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Enraizados em Cristo, confirmados na fé, firmados em Cristo, confirmados na fé. Né? Quando, ano passado, nós tínhamos como o enfoque do ano enraizados em Cristo, edificados sobre Cristo, eu fui pesquisar alguma coisa a respeito do assunto e achei na internet uma lição muito interessante. Eu trago ela para compartilhar. As 7 lições do bambu chinês. Eu fiquei intrigado com aquele negócio e li, dizia lá, e tentei trazer resumidamente o que ele dizia. Quais são as 7 lições do bambu chinês? A primeira delas, a humildade. Aí dizia, quando tem uma tempestade, um temporal, o bambu se inclina, ele se dobra, ele não é orgulhoso. E aí diz, nós como povo de Deus, temos que ser humildes para saber das nossas limitações e realmente sempre buscar a força lá do alto. Quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. José, quando tentado pela mulher de Potifar, ele não disse, não, eu não vou cair jamais, essa tentação não me atinge. Como cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Deus em primeiro lugar e acima de tudo, no comando da nossa vida. Segundo aspecto, raízes profundas. E aí esse trabalho, essa pesquisa lá, traz alguns detalhes que eu até questiono, mas entendo que deve ser quase tudo verdade. Lá dizia assim que o bambu chinês, quando plantado, ele leva 5 anos para começar a brotar. Nesses 5 anos, ele está crescendo pouco, está colocando raízes, ele vai para baixo. Depois de 5 anos, quando já está com raízes profundas, ele começa a desenvolver. E aí ele cresce até 25 metros. E aí dizia uma das coisas que eu questionei um pouco, que a mesma altura que ele alcança, ele também põe de raízes profundas na terra. Mas de qualquer forma, é um belo ensinamento. Raízes profundas. Antes de qualquer coisa, eu preciso estar realmente firmado, fundamentado na palavra de Deus, para poder assim também viver esta palavra, enfrentar as adversidades que o mundo nos impõe e continuar firme na caminhada e ser um bom exemplo para a minha família, para os meus filhos, para as pessoas que vivem ao meu redor. O terceiro aspecto, o bambu chinês, ele sempre cresce em grupo. Pergunto para vocês, quem de nós não conhece um bambu? Você já viu alguma vez um bambu, uma cana, no meio do campo, bem forte lá? Duvido. A não ser que o fazendeiro lá cortou todo o bambuzão na volta e ficou só uma lá. E em pouco tempo já vai ter um monte na volta de novo. Né? O bambu sempre cresce em grupo. O bambu sempre está em grupo. E aí dizia assim, nós, povo de Deus, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos amoestações, ainda mais quando vedes que o dia se aproxima, como diz lá no livro de Hebreus. Então, crescer sempre em união. Como é importante
importante a comunhão do povo de Deus. Como é importante estarmos juntos e nos fortalecermos mutuamente. Você já ouviu falar da ola? Futebol, né? Futebol, quando tem futebol lá, tem muitas vezes as torcidas fazem a ola, né? Todo mundo, e tal. Uma certa ocasião, eu fui num jogo em Porto Alegre, e aí estávamos lá e de repente meu time fez um gol. Nossa, aquilo foi uma alegria. Todo mundo pulando, quando eu estava abraçado com o cara, eu olhei para ele, nunca vi esse cara na minha frente. Mas estávamos lá livrando do meu time, né, e incendiando uns aos outros. Aí quando vinha a outra, eu estava junto. Né? A igreja deveria praticar essa onda mais vezes, nos animando, fortalecendo mutuamente, né, nos encorajando. Não desanime, não desiste. Estou contigo. Não só batendo nas costas, mas dizendo assim, tu precisa, que nem agora no nosso Rio Grande do Sul, tanto precisa de ajuda, né? A solidariedade partindo de um coração cristão é outra coisa. Que coisa fantástica, né? Ajudar as pessoas, auxiliar, ter uma empatia maior com aqueles que estão sofrendo dentro da própria congregação. Como é importante, de repente, alguém chegar e dizer, tudo bem? E eu poder falar se está tudo bem. Geralmente, tudo bem, eu posso te dizer, eu não tenho tempo para né? Dedicar tempo para conversar, para falar, para ouvir, para ajudar, auxiliar, né? Estar ao lado de quem está sofrendo, de animar quem está feliz, quem está com problema, enfim, em toda e qualquer situação. O grupo chinês nos ensina a viver em grupo. O quarto aspecto, o bambu não cria galhos. Achei interessante, verdade, aquele raminho, às vezes um raminho um pouquinho maior, né? Mas não cria galho. A gente às vezes cria galho por coisas tão pequenas na vida da nossa. Pequenas mágoas, pequenas rixas, pequenos desencontros. O apóstolo Paulo escreve assim, está dizendo, eu quero que vocês todos pensem da mesma forma, tenham o mesmo amor, olhem na mesma direção, trabalhem unidos, passem por cima das diferenças. Assim como eu às vezes digo uma coisa que o outro não gosta, às vezes ele diz coisas que eu não gosto, perdoam-se mutuamente, mas trabalhem juntos, unidos pela causa do nosso Deus e Senhor. Isso é mais importante do que tudo, não criar galhos. Depois o quinto aspecto é figurado, né? Mas ele é cheio de nós, o bambu, e não de Deus, né? Então nós não sermos egoístas, não achar, se não for do meu jeito eu estou fora, se não é como eu quero, eu não ajudo, né? Trabalhar em comunhão, trabalhar em união. Quando eu fui eleito pela primeira vez presidente da igreja, no final das eleições eu reuni o meu grupo, eram 5 pessoas naquele tempo, e eu disse o seguinte, nós somos 5 pessoas diferentes, com personalidade forte, com pensamento próprio, e eu quero que cada um de nós possa sempre expor a sua ideia, defender a sua ideia, lutar por sua ideia, pela sua sugestão, mas no final, se 3 forem a favor e 2 forem contra, eu quero que esses 2 se unam aos 3 para trabalharmos em harmonia, porque eu posso perder, o reino de Deus não. A palavra, a causa do reino de Deus não. Eu posso ceder, mas a causa tem que vencer. E graças ao bom Deus, trabalhamos 4 anos em harmonia, sem problema nenhum. Repeti a mesma coisa na segunda vez, e também, graças a Deus, trabalhamos em harmonia, pelo reino de Deus sempre. Trabalhar também nas congregações, na comunidade, nos unindo. Eu era candidato a presidente, mas não ganhei, né? De novo, perdi a eleição. Chegar para o presidente e dizer assim, ó, eu me coloquei à disposição, mas que bom que o senhor foi vencedor, pode contar comigo. Estou contigo aí, se eu puder te ajudar, conta comigo. Ter humildade para nos colocar à disposição,
e trabalhar sempre pela causa do reino de Deus, acima de tudo. Sexto aspecto, né? É oco por dentro, vazio de si mesmo. É oco por dentro, né? Também nós nos esvaziarmos do orgulho, da vaidade, da arrogância, para unido, trabalhar pela causa do reino de Deus, lutando sempre pela causa do reino. E o sétimo aspecto, ele busca sempre o alto. O bambu sempre cresce para cima, né? E nós também olharmos sempre para aquele que é o autor e consumador de nossa fé, a saber, o Salvador Jesus, e servirmos a Ele com alegria, com fidelidade, em todos os dias da nossa vida. Por isso é que o apóstolo Paulo diz: assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, andai nele, enraizados nele, edificados sobre ele, confirmados na fé como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Em Mateus 7, Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e a pratica, é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio o vento, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Mas aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, é como uma pessoa sem juízo. É um nécio que construiu a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, vieram os ventos, bateram com força contra essa casa e ela desabou, porque ela não tinha fundamento seguro, não estava firme na verdade. Josué 1 diz lá, Deus disse para Josué: seja forte, não te desvia das palavras desta lei, nem para a direita nem para a esquerda, assim haverás de prosperar e ser abençoado. E Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Como fazer que realmente nós estejamos enraizados em Cristo? Como fazer com que nós estejamos edificados sobre o fundamento que é Cristo? Como estar confirmado na fé? Não adianta ir numa farmácia e pedir um remédio para fortalecer a fé. Não existe, né? Não adianta tentar achar um chazinho para melhorar um pouco a minha fé. A fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo, diz em Romanos. Então é pela palavra, pelo ouvir, pelo meditar e pelo praticar desta palavra. Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas verdadeiros praticantes desta palavra. Vivam isso na vossa vida. Como fazer isso? Eu coloquei uma série de versículos lá no Salmo 119, nós ouvimos na devoção de hoje, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Talvez muitos de vocês tenham essas palavras no vosso certificado, na vossa certidão de confirmação, né? Muitas vezes essa palavra é colocada exatamente porque ela é especial para a nossa vida. Adianta eu ter uma instalação elétrica na minha casa bem feita, bem distribuída, tranquilo, mas se eu não ligo essa luz, eu chego dentro de casa no escuro, vou ficar no escuro porque eu não liguei a luz. Adianta eu ter a minha Bíblia em casa, sei lá, numa gaveta qualquer, ou pode até ser do lado da minha cama lá, né? Mas se eu não uso, se eu não abro, ela não vai me iluminar, ela não vai me guiar os passos deste mundo. Então veja a importância de usar esta lâmpada para que ela ilumine a nossa caminhada por este mundo, e diante das tentações e adversidades que este mundo me impõe, podemos então realmente continuar firmes e dizendo: está escrito, como disse Jesus, né? Está escrito, a Bíblia diz, por isso eu não vou contigo, não concordo com a tua ideia, né? Com as tuas ideologias e assim por diante. João 5 diz assim: examinais as Escrituras,
porque julgais ter nelas a vida eterna, e são nelas mesmas que testificam de mim, disse Jesus. Examinar as Escrituras. Colossenses, já falamos, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, Deuteronômio, estará no teu coração, e tu as inculcarás. E Josué 24, que é aquele texto maravilhoso, bonito, onde diz, Josué disse para o povo de Israel: vocês têm que tomar uma decisão, se vocês querem servir a Deus, ou se vocês querem seguir esses Baal, os Baalins, os Astarote aí. Vocês têm que decidir. Eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha, gente, para o Josué dizer isso, ele tinha que ter um domínio perfeito do seu lar, por saber que a sua esposa estava com ele, que seus filhos estariam com ele nessa luta também, porque lhes foi inculcado desde pequeno, porque foram educados nesta fé cristã, porque permanecem nesta fé cristã. Por isso, eu e a minha casa, eu sei disso, serviremos ao Senhor em toda a nossa jornada. Queira Deus que todos nós possamos dizer o mesmo. Queira Deus que nós possamos ter esta alegria de andar com Deus, juntamente com cada membro da nossa querida família. Quem, um testezinho aqui, bem, sem nenhum problema. Quem de vocês tem o hábito de ler a Bíblia regularmente? Não vou nem dizer todo dia, mas talvez 2, 3 vezes por semana. Olha que bacana, tem bastante bom. Né? Quem de vocês tem o hábito de fazer a devoção diariamente? Castelo Forte, 5 minutos com Jesus, ou outro devocionário? Quem tem esse hábito de fazer isso? Temos um bom número, pode ser mais completo esse número, né? Mais completo. Quem tem o hábito de orar todo dia? Mais mãos levantadas. Nem que seja assim, você já pensaram uma vez de fato na riqueza daquela oração tão curtinha, mas tão profunda? Vem, Senhor Jesus, ser o nosso convidado, e tudo que nos dá nos seja abençoado. Convidar Jesus cada dia. Vem estar conosco, Senhor. Abençoa o meu dia. Abençoa os alimentos que tenho recebido por tua graça. Fica comigo nesse dia. De meio-dia eu repito de novo: vem, Senhor Jesus, fica comigo. De noite mais uma vez. Só convidando Jesus. Se nós o fazemos de coração, não dá? Não adianta fazer blá 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 blá. Né? Isso não resolve nada. Falar com as paredes, falar com Deus, falar com Jesus. Vem, Senhor, esteja comigo mais uma vez hoje. Abençoa meu dia, abençoa minha família, abençoa minha comida, abençoa tudo que eu tenho e sou. Né? Orar diariamente. Né? Eu digo para você aquela imagem, acho que eu até vou ter depois de novo. Aquela imagem da família reunida. Gente, andando por esse nosso Brasil afora, eu sinto que muitos lares, lamentavelmente, estão perdendo o hábito de fazer a sua devoção todo dia. Basta olhar o próprio número de devocionários que são distribuídos, são vendidos, né? Num número insuficiente para o número de famílias que nós temos. Ou seja, muitos lares não têm a devoção diária, não convidam Jesus diariamente para estar com eles e os abençoar. E digo ainda mais, para os jovens casais, né? Especialmente, não deixe para mais tarde. Comecem logo. E quando vier a criança pequena, não digam: agora com a menina pequena, filho incomoda, não dá para fazer devoção. Façam com ela desde pequena, para quando ela acordar para a vida, ela já aprenda que a devoção faz parte do dia a dia da nossa caminhada. Não relaxe nesse cuidado com a palavra de Deus. Fabiana, perdi sem querer. Tu foi grande. Então, mas não deixe de fazer a devoção de cada dia. Quando eu me formei pastor, eu estava, acho que 1 ano ou 2, sei lá,
3 anos talvez, de ministério, recebi a visita do meu conselheiro. E aí o meu conselheiro fez a devoção comigo, depois fez assim tipo um questionário, e ele me perguntou: tu tens o costume de fazer devoção todo dia? Sim, eu faço a minha devoção com a minha esposa e eu faço a minha devoção particular também. Tá? Tu tens o costume de orar todo dia também? Sim, claro. E quando tu ora, quanto tempo mais ou menos tu leva na tua oração? Eu nunca calculei. Talvez 3 minutos, 5, né? Por aí. Aí ele me disse assim: me diz uma coisa, tu acha que em 5 minutos tu consegues orar pelo teu ministério, pelo teu trabalho, pelas visitas que tu vais fazer naquela semana, naquele dia, pela tua família, pela tua esposa, pela tua congregação, pela diretoria da comunidade, pelos departamentos, pela diretoria de cada departamento, pelas comissões, pela direção da igreja? E nessa altura já está debaixo da mesa. Aí ele foi falando, está certo, meus 5 minutos, com certeza não incluo tudo isso e não lembro de tudo isso. Quanto tempo nós gastamos em oração? Quanto tempo nós levamos para fazer a nossa oração? Pode ser aquela curtinha, bem Senhor Jesus, mas podemos orar bem mais do que isso também. E deveríamos orar. E aí eu fico com vergonha quando eu vejo a oração de Lutero. E Lutero diz assim: eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que eu acho que vou ter que gastar umas 2 horas antes em oração para conseguir vencer. Poxa, eu vou dizer assim: meu Deus, hoje eu estou muito ocupado, vai comigo, tá bom? E me vou. Não é mesmo? Quanto mais trabalho, menos tempo eu tenho para ler a Bíblia, para fazer minha oração e para me entregar nas mãos de Deus. Orar sempre. Claro, orar sem cessar significa onde tu quer que tu esteja, tu está em oração com o teu Deus, tu está ligado com Deus em oração, isso é importante, mas também parar um momento bem sossegado, porta fechada, sozinho, e conversar com o meu Deus, colocando a minha vida em suas mãos, aos seus cuidados, né? O exemplo de Lutero sobre a leitura da Bíblia, outro exemplo que me faz passar vergonha. Lutero disse o seguinte: ultimamente eu tenho lido a Bíblia toda pelo menos 2 vezes por ano. Já me derrubou. E vou dizer para vocês o seguinte: se a Bíblia fosse uma árvore frondosa, cheia de frutos, eu posso garantir que já chacoalhei cada raminho, cada galinho dessa árvore, e sempre de novo descubro mais alguma pera, mais alguma maçã. E eu pensei: poxa vida, como é que eu tenho lido a Bíblia? Quanto tempo eu levo para passar ela uma vez, de ponta a ponta? Realmente a gente gasta pouco tempo para ler a Bíblia, não é mesmo? Eu me lembro quando eu era criança, a minha mãe, o meu pai, eu não cheguei a conhecer ele, porque ele faleceu quando eu tinha 1 ano e 7 meses, mas a minha mãe era muito consagrada, fiel, e fazíamos de manhã uma devoção, um devocionário em alemão, ainda não tinha o Castelo Forte, então era o Wegeleit zur Ewigkeit, um livrinho de devoções muito bom, do professor Rothman, que chegou a ser meu professor ainda no seminário, e de noite era um capítulo da Bíblia. Então fazíamos de manhã e de noite devoção em casa. Depois colocávamos em pé ao redor da mesa, e ali nós de manhã orávamos o Pai Nosso e de noite o Credo Apostólico, em alemão. Eu não entendia quase nada do que a mãe lia, mas aquilo me gravou. E aí me lembro quando a mãe um dia lê o último capítulo do Apocalipse. Virou, eu disse: mãe, amanhã não precisa fazer devoção, né? E a mãe disse: não, meu filho, amanhã a gente começa de novo. Mas a lição fica, o ensinamento perdura, né? E hoje eu digo para vocês: se nós em casa, eu e minha esposa, se nós não fazemos a devoção do dia, a minha consciência acusa. Está faltando alguma coisa aí, né? Não te esquece. Que bom que isso me foi inculcado
lá na minha infância, do jeito da mãe, com todo o carinho dela na minha vida, né? Alguns passos para criarmos o hábito de ler a Bíblia. Eu destaco essa questão. Não foi combinado nada com o Jair, ele fez a devoção lá na Bíblia e de repente encaixa aqui, né? Mas alguns hábitos. Definir um horário, lugar e tempo. A gente define o horário para almoçar, para jantar, para tomar café, a gente define o horário de trabalhar, enfim, tem um monte de horários que nós temos. Tem a novela, né? Mais um horário determinado. Temos que nos disciplinar e dizer, tal horário eu vou ler a minha Bíblia. Todo dia, ou pelo menos quase todo dia. Né? Eu vou definir isso, eu vou ler a Bíblia para o meu crescimento. Segundo, organizar um plano de leitura. Eu vou começar lendo Mateus. Pede o conselho do pastor, ele vai orientar, pode vos orientar também qual é uma linha que nós podemos. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela tem planos para a leitura da Bíblia também, para lermos a Bíblia toda em certo tempo, né? Então temos vários recursos, mas é importante termos uma ordem, uma organização. Senão vamos ler sempre de novo o Salmo 23, Salmo 23, Salmo 23, né? É importante o Salmo 23, mas podemos ler toda a Bíblia também na sequência, né? Anotar, sublinhar e destaques da Bíblia. Gente, e aí eu diria assim, também o último ponto é importante, ter a sua própria Bíblia. Eu sempre digo aos membros, tenha cada um a sua própria Bíblia. Ela é um tesouro. Santa Bíblia é meu prazer, um tesouro que Deus me dá, né? Mas aí eu uso ela a hora que eu quero e nunca vou tirar ela da mão da Tânia, porque agora eu quero ler, a Tânia, minha esposa, né? Mas ela também queria ler. Então, eu tenho a Bíblia dela, eu tenho a minha. Eu sublinho textos, escrevo algum comentário do lado. A minha primeira Bíblia, que não dá nem mais para ler alguns textos, de tanto rabisco, e aí já borra um pouquinho também, né? Mas aquela era a minha Bíblia. Eu sei que aquele texto está do lado direito, mais ali do lado de cima, né? Vai lá. É a questão do visual, né? Memorizar visualmente as coisas, enfim. Certo dia, agora como aposentado e médico, enfim, eu às vezes posso sentar, às vezes não, mas sempre posso sentar com a minha família, com a minha esposa, e às vezes minha filha, meus netos ficam na volta lá também, eu fico todo feliz com isso. E aí, estou eu sentado, a minha netinha do lado, ela tem 12 anos agora, ela está com 11 anos naquele tempo. Aí eu vi para a Bíblia dela assim e vi sublinhar. Eu disse, Victoria, empresta tua Bíblia um pouco. Peguei a Bíblia dela, gente, 11 anos. A Bíblia toda, em vários lugares sublinhada. Eu disse, querida, tu lê a Bíblia assim bastante, tu sublinha? Eu e minha mãe lemos todo dia de manhã, e aí versículos assim que destaque, a gente sublinha. Cara, imagina a alegria do pai vendo isso da sua neta, né? Eu leio a minha Bíblia quase todo dia, sublinho os textos importantes. 11 anos. Ensine e façam isso também, né? Estar ligado com Deus, conectado com Deus. É importante, não assim apenas, tem que ler meu capítulo do dia hoje. O que tu leu? Nem prestei atenção. Não, ler com atenção, ler realmente conectado com Deus. O que ele está me dizendo aqui? O que ele quer me ensinar com esse texto? O que eu posso tirar desse texto? Eu não compreendi isso aqui. Não, pastor. Mas o pastor está lá para nos ajudar na caminhada, né? Então, fazer esse uso conectado com Deus. Sempre ver o contexto. Meus queridos irmãos, isso é muito importante também, né? E aí o planejamento da leitura é importante, na sequência da leitura, né? Mas conectado com Deus e vendo o contexto. Quer ver? Eu não sei bem agora o texto lá, mas é um pastor pentecostal, ele dizia assim, eu não preciso estudar e fazer o sermão durante a semana. Eu chego domingo, abro a minha Bíblia, aponto o dedo, leio aquele versículo e prego sobre ele. O Espírito Santo me inspira. Aí chegou no culto, abriu
Judas foi e se enforcou. Ah, mas esse texto está bem pesado. Pô, Lucas, pulou adiante para Lucas, não? Pô, vai tu e procede do mesmo modo. Vê como é que ele lê fora do contexto? Né? Então é importante notar que essa aqui é uma piada, mas às vezes acontece quando você tira totalmente fora do contexto esse tipo de ensinamento bem distorcido, né? Então é importante estar sempre da mente e cada um ter a sua própria Bíblia. É importante para nós podermos assim usar sempre quando nós quisermos e pudermos. Muito bem. Nós queremos então viver a nossa vida como cidadãos, como cristãos, na família, na igreja, na sociedade, no mundo em que nós estamos inseridos. Para enfrentar esse mundo, meus queridos irmãos, nós temos muitos problemas a enfrentar. A cada dia o inimigo põe mais um desafio. A cada dia ele procura nos ocupar mais para termos menos tempo para Deus, para a sua palavra, enfim, para a oração também. E aí eu coloquei aqui alguns perigos que nós temos que enfrentar hoje. E coloquei o primeiro deles, a teoria da evolução. Talvez, isso aí, a teoria da evolução em nossos dias, qual é o problema? É um grande problema. Em qualquer escola, até a quinta série, ou dali para frente ainda, todas as escolas do livro de história têm também a teoria, acho que é história, a teoria da evolução a ser ensinada para as nossas crianças e assim por diante. A cada dia nós vemos a televisão falando sobre também a evolução das espécies e como as coisas aconteceram e tal. Meus queridos irmãos, vocês já pensaram uma vez o que realmente a teoria da evolução tentou e tenta fazer com as coisas de Deus? Uma teoria que já existe há 150 anos ou mais, né? Quando Charles Darwin inventou e começou a passar adiante. Mas vejam vocês o seguinte, bem resumido, né? Se o mundo não foi criado por Deus, mas é fruto de uma evolução, ou é fruto de um Big Bang, é fruto de explosões, então na verdade não houve um jardim do Éden, não houve uma queda em pecado, não houve a promessa de um Salvador, e todo o Antigo Testamento é fake news, e o Novo Testamento também, porque então não houve o nascimento de uma virgem, não houve um Salvador que morreu na cruz por nós, que foi sepultado e ressuscitou gloriosamente, não houve uma ascensão, como há pouco nós ouvimos, não houve um Pentecoste como hoje a igreja cristã lembra no mundo todo, e o Novo Testamento é fake news. Ou seja, a Bíblia foi para o lixo. Esse era o grande objetivo de Charles Darwin, na verdade, desacreditar completamente a Bíblia e tudo o que dizia a respeito a ela. Então é um grande problema que nós temos, né? Em Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. Amém. A minha acabou, está ali. Deus disse, está dito, feito. Né? Ou então, no Salmo 148, o pastor Libório distribuiu os textos. Quem é que tinha o Salmo 148, os versos 1 até 5? Por favor. Aleluia. Todos os que estão no céu, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louve o Senhor, todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. E todos eles louvam o Senhor, pois Ele deu uma ordem, e eles foram criados. Toda a natureza, o mundo todo, Ele deu uma ordem e foi criado. Tá bom, amém. Não tem discussão. Assim a Bíblia
cheia de textos que nos falam claramente da criação divina. Eu tinha uma professora na congregação que um dia chegou e disse: pastor, eu tenho um peso de consciência. Eu preciso ensinar a teoria da evolução, mas eu não concordo com isso. O que o senhor me disse? Eu disse: só não tem como fugir. Em todas as escolas isso é ensinado, e está no seu livro, a senhora vai ensinar. Mas a senhora pode dizer o seguinte: existe uma outra teoria também, a teoria criacionista, que está na Bíblia Sagrada, e eu acredito nessa. Simples. Eu acredito nessa. A Bíblia diz assim, amém, acabou. Né? Mas não tem como fugir dessa realidade. Um outro problema que eu vejo é a questão do aborto, que sempre de novo volta também à pauta, né? Certa ocasião eu tinha, quando eu estava na direção da igreja, eu procurei visitar várias autoridades. Assim eu fui a 2 governadores do nosso estado, eu fui a governador de outro estado, fui a Brasília, e eu tinha marcado uma audiência com a presidente Dilma. E quando eu cheguei lá, soube, através da assessoria lá, que ela não poderia me receber naquele dia, por alguma razão, e ela encarregou o senador Paulo Paim para me receber. Eu fui para o escritório dele, conversei com ele bastante, e aí ele me disse: perdeu uma filha que é pastora de uma denominação pentecostal. E eu disse: pastor, eu estou muito atento, porque eles estão tentando aprovar na calada da noite a teoria a liberação do aborto. Mas eu estou antenado. Ou seja, essa ideia de liberar o aborto, como acontece já em vários países do mundo, também no Brasil, sempre de novo volta a pauta, volta à Câmara de Deputados, volta ao Senado, e chega um dia, vai acabar acontecendo e vai se aprovar de alguma forma. Mas é outra coisa que eu digo, é um perigo que nós temos que enfrentar. Êxodo 20 diz: não matarás. É uma vida que se mata, é uma vida que se tira. Vejam o que diz no Salmo 139, versos 13 a 16. Quem é que tem esse texto? Por favor. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ter vivido. Tudo o que fazes é maravilhoso. Eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, descendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me fizeste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Deus disse, amém. Né? Deus me formou. Quando os meus ossos estavam se formando, Ele já me conhecia, já me via, né, na barriga da minha mãe, e todos os meus dias desde então são contados por Ele. Portanto, está muito claro, é uma vida que está se formando na barriga da mãe. Né? Outra grande perigo são as ideologias de gênero. Gente, que absurdo, né? De repente ir contra a ordem da natureza. Deus os fez homem e mulher. Agora o ser humano quer inverter essas coisas, quer transformar as coisas de outra forma. Crianças podem optar se querem ser homem ou querem ser mulher. Termina essa ideia de família, termina a ideia da ordem natural da natureza. Tem alguns aspectos aqui, né? Anular a divisão natural entre homem e mulher, opor-se à natureza do indivíduo, permitir que até crianças possam optar se querem ser homem ou mulher, enfim. E aí diz no final: punir quem não aceita, quem não se deixa, ou quem não quer seguir as imposições. Com isso, eu vejo mais perigos acontecerem. A banalização do casamento começa por aí. Meus queridos irmãos, eu não sei como é que é o distrito Vale do Rio Juí, não sei como é que é a realidade de cada congregação, mas eu
com tristeza que muitos jovens não valorizam mais o casamento. Não casam mais no civil, não casam mais no religioso, se juntam e depois, se dá problema, separam, porque é muito mais simples, mais fácil. Enfim, não valorizam o casamento. Eu lamento profundamente. O que Deus nos diz na sua palavra, em Hebreus 13? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Então, meus irmãos, como eu disse, eu vejo com tristeza essas coisas acontecendo. E isso acontece em volta da minha família e talvez em volta da família de vocês também. Bem pertinho de nós, não estou nem falando do mundo lá fora, eu estou falando da igreja, dentro da igreja. Casamento homoafetivo na igreja. Ou seja, recentemente o Papa, ele autorizou os padres a abençoar uma união homoafetiva. E ele disse, não é casamento. Casamento para a igreja católica é um sacramento. Então não é o sacramento do casamento. É uma bênção para uma união homoafetiva. Mas, gente, eu posso abençoar um ladrão para que ele roube e não seja pego? Para que ele não sofra alguma ameaça? Eu posso orar por alguém que é adúltero para que ele siga satisfazer os dois lados? Eu posso abençoar o pecado? Gente, se Deus me diz que isso não agrada a Ele, que isso é uma abominação, que isso não, quem pratica tais coisas não vai para o céu, eu posso abençoar isso? Então, alguém me disse, mas pastor, e o que vai acontecer se for colocado como lei? Se isso passar lá que o senhor tem que fazer o casamento homoafetivo, eu não faço? Tá, mas eu vou para a cadeia. Eu vou para a cadeia. Mas antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Como é que eu vou me submeter a uma coisa errada e simplesmente concordar com isso? É contrário à palavra de Deus. Gênesis 2:24 diz assim: deixa o homem, pai e mãe, e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse versículo tem mais, eu sempre uso e vejo nele assim, o ensinamento é a ordem do casamento, mas um ensinamento muito grande também sobre o casamento, sobre a ordem. Ou seja, deixa o homem pai e mãe. É uma declaração pública, é cortar o cordão umbilical. Agora tu começa uma nova família, é um novo lar que se forma. Deixa o homem pai e mãe, una-se a sua mulher, isso é amor, grude. Literalmente a tradução do hebraico ali é grude-se a sua mulher. Deus quer que no casamento marido e mulher sejam um grude um do outro. Coisa maravilhosa, ser um grude um do outro, né? Que coisa boa termos uma esposa ou um marido, enfim, né? E o terceiro, e torne-se uma só carne. Só agora vem a relação sexual. O que nós temos nos dias de hoje? Mal se conhece, vai para a cama, né? E depois não deu certo. Pois é, a ordem de Deus não é essa. Deixa o homem pai e mãe, una-se a sua mulher, e aí viva como marido e mulher. Ok, aí está tudo tranquilo. Essa é a ordem de Deus, não é a ordem dos homens. Mais espaço para os LGBT, QIA, cada dia cresce mais uma letra atrás disso tudo, né? LGBT, é o mais comum, né? Condenação para quem não concorda. E aí eu quero que alguém, quem é que tem o Romanos 1, 24 a 26? Por isso Deus entregou aos seres humanos os desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações pecaminosas uns com os outros. Eles trocam a verdade do Senhor de Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que
ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus nos entregou as paixões venenosas. Por isso, até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixões um pelos outros. Homens têm relações harmoniosas um com os outros, e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele o entregou aos seres humanos e aos pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. De modo que eles fazem o que não devem. Isso é claro, Deus condena, é abominação ao Senhor. O que diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10? Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adultérios, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Não terão parte. Agora eu pergunto para vocês, meus irmãos. A Bíblia me diz tão claramente que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. É amor eu agora deixar de falar sobre isso e deixar de chamar a atenção para alguém que está indo para o inferno? Eu posso combinar isso com a fé cristã? Se a Bíblia me diz, não me importa se os homens vão gostar ou não gostar, é o que a Bíblia diz, amém? E eu vou respeitar e vou seguir a palavra de Deus. Como eu disse antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Infelizmente, muitos acabam batendo palmas, indo junto para o mau caminho, né? E aos poucos isso vai se infiltrando na própria igreja, simplesmente abençoando uma relação afetiva, e assim vai se espichando as coisas, e muitos se perdem, porque a própria igreja, através dos seus líderes, muitas vezes, acaba concordando e cedendo aos caminhos errados que esse mundo impõe. Tá? Perigos de hoje ainda. Eliminar, me pediram para ir mais para trás um pouco, lá em cima, desculpe. Eliminar ou tirar a cruz e a Bíblia de repartições públicas. Já está acontecendo em alguns lugares onde a Bíblia foi retirada, onde a cruz não consta mais em alguma repartição pública. É uma pena. É uma pena que nós concordemos, né? Nós concordemos com tudo isso e aceitemos tudo isso acontecendo muitas vezes em nossa volta. Eu me lembro de uma história. Certa ocasião nos Estados Unidos, um maluco lá invadiu uma escola, saiu dando tiro em todo mundo, matou 20 e poucas pessoas, entre professoras e alunos. E aí depois alguém perguntou para a filha de um pastor pentecostal, Billy Graham. Billy Graham era um famoso pastor, e a filha dele foi questionada. Perguntaram para ela como Deus permitiu isso. Como é que Deus deixa acontecer uma coisa dessas, que nem aconteceu ali naquela escola? E ela respondeu: eu tenho certeza que Deus ficou muito triste com tudo aquilo. Eu tenho certeza que Ele não concordou com o que aconteceu. Mas vejam o seguinte, primeiro mandaram ele sair da escola, né? Cruz, Bíblia, não pode ficar aqui dentro, né? E mandaram ele sair. E como ele é uma pessoa muito gentil, muito cordial, ele aceitou e saiu, né? Agora estão dizendo que ele é o culpado. Se simplesmente o tiraram de lá, botaram para fora, agora ele é o culpado das coisas que aconteceram. Então vejam muitas pessoas nesse mundo tiram Deus da sua vida, e aí quando acontece o pior, como é que Deus permitiu isso? Como é que Deus faz uma coisa dessa e assim por diante? Então, na verdade, infelizmente isso também está rondando a nossa própria casa, né? Escolas, hospitais, repartições públicas sem a cruz,
sem Bíblia, não pode, porque algumas pessoas não concordam com isso, né? Então nós estamos rodeados por muitos problemas nesse aspecto. Recentemente na Bahia se criou uma polêmica lá, porque alguém falou: você precisa conhecer a Jesus, e que isso era um preconceito, né? E não podia falar esse tipo de frase. Quer dizer, em outras palavras, estão tentando de alguma forma impedir que se pregue o Evangelho, né? E nós estamos correndo esse risco também no nosso país. Por isso o apóstolo também diz: assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, andai nele, enraizados nele, edificados sobre ele, confirmados na fé, como vocês foram instruídos, né? Onde, na minha opinião, estão os problemas para tudo isso? Estou correndo um pouquinho aqui, mas tentando chegar no... Eu tenho que conciliar lá em cima e tenho que conciliar aqui para poder olhar ali. Porque eu falei a televisão. Meus irmãos, a televisão é um recurso, uma ferramenta fantástica. O mundo está no quintal da nossa casa. Acontece um problema lá em Israel, minutos depois nós estamos sabendo. Acontece um problema da Rússia lá na Ucrânia, minutos depois. Passei adiante. Minutos depois nós estamos sabendo. Então é uma ferramenta fantástica. Mas como o diabo é capeta? Como ele é desgraçado? Há poucos dias agora, como aposentado e emérito e tem um pouco mais de tempo, eu tenho de noite, às vezes, quase sempre em casa, né? Então, tranquilo, vida boa. E aí também dá tempo para olhar uma novela. E eu olhei muitos capítulos da Terra e Paixão, acho que era o nome da novela, me lembro. Terra e Paixão, né? E um dia eu disse para minha esposa assim: Tânia, me diz um exemplo que seja positivo nessa novela. Mas era infidelidade, era trapaça, era desonestidade, era tudo de ruim pregado. E nós ali olhando, e os nossos filhos olhando, e todo mundo olhando, né? E aprendendo que isso é normal. Assim eu vou fazer o quê? Né? Assim eu e não falamos mais contra tais coisas. Né? Então, gente, a televisão muitas vezes se torna uma arma, uma ferramenta do diabo. Agora também, cada novela, união homoafetiva é normal, né? A infidelidade tem que ter, porque tem que ter uma pimentinha para, né, dar gosto de olhar, e assim por diante. E as pessoas estão vidradas em tudo isso, né? Coloquei a internet aqui, esses recursos, a comunicação visual, por quê? As pessoas não conversam mais, elas teclam. Às vezes na mesma sala estão ali um com o outro conversando pelo celular. Então, realmente ele está alienando as pessoas, distanciando as pessoas, os recursos que existem. Então, está o filho num quarto jogando não sei que tipo de coisa, a filha noutra sala com outra televisão, e não basta mais uma televisão, né? Já tem 3, 4 dentro de casa. Enfim, ela vai afastando as pessoas, vai afastando o tempo, que é o problema que eu coloquei aqui, ó. Com isso, a vida agitada, nós não temos mais tempo para estar com a família, nós não temos mais tempo para sentar com os nossos filhos e ensiná-los da palavra de Deus. Nós não temos mais tempo para ler a Bíblia, para fazer a devoção em família. Gente, mas eu vi um exemplo uma vez, quando eu estava dando um estudo em algum lugar, uma senhora me disse assim: pastor, lá em casa nós somos 5 pessoas e nós sempre fazíamos a devoção, eu e meu marido, com os 3 filhos ao redor da mesa, de noite. Mas meus filhos foram crescendo, hoje estamos 3 na faculdade, durante o dia eles trabalham, de noite estão na faculdade, a gente não tem mais um momento assim que todos nós estamos juntos. Com isso, nós temos lá em casa, sempre compro 4 devocionários, eu e meu marido, e um para cada um dos meus filhos. E sabe, pastor, o que mais me alegra
é que eu vejo que o devocionário está se quebrando. Ou seja, os meus filhos estão usando ele, estão lendo as devoções de cada dia. Foi inculcado, foi ensinado quando tinha tempo, depois quando eles começaram a caminhar sozinhos já, eles continuaram naquele caminho, porque aprenderam que era importante, né? Então, as pessoas não têm mais tempo para ensinar os seus filhos. Eu falei do relaxamento da vida devocional. Volto a dizer de novo, meus queridos leigos, se vocês perderam o hábito, ou se nunca tiveram o hábito de fazer devoção diariamente com a vossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, comecem a fazer. Eu tenho dito assim que quando nós temos o nosso culto, nós temos o churrasco espiritual. É o espeto corrido maravilhoso ao culto. Mas ninguém de nós come espeto corrido todo dia. Ninguém de nós tem churrasco todo dia. Churrasco talvez no final de semana, né? A gente faz, alguns têm o hábito de fazer no final de semana, um churrasquinho e tal, muito bom, né? Mas nós nos alimentamos durante a semana também. E o feijão e arroz de segunda, terça, quarta, quinta e sexta precisa acontecer, nos falta e nós vamos fazer. Assim é com Deus também, com alimentar a nossa própria fé. Final de semana ou durante a semana, depende do horário do culto, no culto nós temos o espeto. Ali nós recebemos perdão, ali nós recebemos a orientação da palavra, ali nós recebemos o sacramento, ali nós recebemos a bênção, ali nós estamos na comunhão com os irmãos. Fantástico, o espeto. Mas segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado, a devoção, Castelo Forte, 5 minutos por Jesus, é o nosso feijão e arroz de cada dia. Não deixe de se alimentar, meus irmãos, para que realmente, diante dos perigos deste mundo, tenhamos sabedoria, força, coragem, conhecimento para dizer: está escrito. E aqui está escrito, e eu sigo por esse caminho, porque eu conheço, porque eu sei o que realmente é importante. Participação nos cultos. Lamentavelmente, se nós olhamos as estatísticas, pergunto para os nossos pastores, as estatísticas de nossa igreja, nós temos mais ou menos uns 27% de presença nos cultos semanais. 20 e poucos por cento. Aonde estão os outros 73%? Vejam, meus irmãos, isso é triste, isso é lamentável, né? Eu estou falando aqui para um grupo que está aqui no congresso, porque provavelmente é um grupo que participa regularmente em cultos e atividades da igreja. Mas tentem ajudar os nossos irmãos que não estão indo. Convidem para vir, convidem para chamar, para estarem juntos na casa de Deus. Quando eu era pastor em Canoas, nós estávamos, começamos com 2 pastores, no final, quando eu saí de lá, nós éramos 5 pastores da congregação. E a igreja começou a ficar bastante lotada, sempre cheia, e eu dizia para a diretoria: o meu sonho é criar um grande problema para vocês. Pastor, o que nós vamos fazer? Porque não cabe todo mundo na igreja. Não dá para construir mais para trás, nem para frente. Não. Pastor, o que nós podemos ter mais cultos, mais horários de cultos para atender a demanda? Eu quero que você se preocupe com isso. Tomara que a igreja fique pequena demais para abrigar todos que vêm buscar o alimento. Que isso possa acontecer na vida e na igreja de cada um de vocês também. Participação, instrução de confirmantes. Aqui é mais para os pastores, mas que envolve toda a família. Em primeiro lugar, não sei como é que os meus colegas fazem aqui, mas sempre quando eu começava uma turma nova de confirmandos, eu reunia os confirmandos e os pais deles e fazia ali uma devoção e depois explicava como eu gostaria de trabalhar com eles. Ou seja, que os pais acompanhem a instrução em casa. O que o pastor passou hoje? O que ele deixou de tema para vocês? Vocês já fizeram? Né? Olha, quem sabe na quarta-feira, sábado, né? Quarta-feira eu vou pedir para vocês o que vocês fizeram. E acompanhem
acompanhar a instrução, saber do que está acontecendo. E lá na instrução, o pastor se preparou para realmente passar a lição do dia da melhor forma possível. O pastor se preparou para poder ensinar as crianças na palavra de Deus. E aí era um princípio meu que talvez seja um pouco antigo, né? Mas enfim, muito se fala em nossos dias, não, decorar coisas para que isso era antigamente, hoje em dia não é mais assim. Eu lamento porque eu acho que os decorados também são importantes e são necessários. Não simplesmente decorado, mas decorado sabendo o que eu decorei, o que eu realmente estou aprendendo ali naquela lição. E entre muitos benefícios, um exemplo que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte. Certa ocasião, eu fui visitar um senhor de 85 anos no hospital. Ele estava em fase terminal. E eu fui preparado com devoção para a Santa Ceia e tudo mais, né? Enfim. E eu comecei dizendo na manhã de devoção, diz o Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Aí o Senhor me interrompeu e disse, pastor, eu gosto muito desse versículo, ele realmente me dá muita força, assim como eu gosto também do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, ele recitou o Salmo 23, assim eu também gosto de tantas passagens da Bíblia. Deus me convida, vinde a mim, todos vocês que estão cansados. Eu também gosto muito daquele hino que diz, em Jesus amigo temos, que sofreu a nossa dor, e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor, falta o coração dorido, gozo, paz, e assim foi citando. Também gosto muito daquele hino, guia-nos, ele falou, tempo. Aí eu disse, seu Waldo, mas que bonito, o senhor conhece tantos versículos da palavra de Deus, o senhor conhece hinos de cor do nosso hinário? E aí ele conclui, pastor, isso eu aprendi na instrução de confirmandos. Decoreba não mais, né? Aos 85 anos o consolo estava no que ele aprendeu lá com 13, 14, 12 anos. Então, meus queridos, não simplesmente por decorar, mas decorar sabendo o que eu estou decorando e o que significa aquela palavra, aquele texto, leva consolo para os 13, 14, para os 30, para os 50, para os 85 anos. Não relaxe no cuidado com a instrução de confirmandos, pais, juntamente com seus pastores. Tempo para a família, tempo, a participação em estudos bíblicos. Outro detalhe, eu vejo assim, provavelmente a maioria das congregações de vocês tem grupos de estudo bíblico. Mas quem participa realmente, qual é o percentual de quem participa realmente, quanto é? 15%? 10%? Chega a 20%? Muitos não participam, não sei, talvez acho que não precisa. Não é importante estudar os personagens da vida, afinal eu trabalho todo dia, eu estou cansado de noite, né? E eu não participo. Aproveite essa oportunidade, gente. Aproveite para se fortalecerem na fé diante das adversidades deste mundo. Cuidado com os jovens e com as crianças. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizer, andando pelo Brasil, o que a igreja está fazendo pelos nossos jovens? Por que os nossos jovens não estão na igreja? Gente, eu tenho tido a coragem de dizer, eu acho que o maior e primeiro problema está em casa. Os jovens não vão porque não têm um bom exemplo, talvez. E muitas vezes, nós, famílias, voltamos para cá. Eu ouvi uma expressão esses dias de um pastor da direção nacional que disse o seguinte: vocês conhecem o pastor Frito? E eu fiquei pensando, o que quer dizer isso? Pastor Frito? Aí ele disse, o pastor sai da igreja, os caras os membros saem da igreja, vão para o carro, e aí começa, o pastor hoje de novo, porque o diretor, o presidente hoje, e começa a falar mal da igreja na frente dos seus filhos. Depois os filhos não vão na igreja. Por que os meus filhos não gostam da igreja? Mas eu fui dizendo para eles que lá não é bom.
porque o pastor não é bom, porque a diretoria não é boa, porque não sei o quê, né? E aí depois eu quero que meus filhos amem esse lugar que não é bom. Então, cuidado, meus queridos leigos. O que se fala na frente dos filhos a respeito do pastor, a respeito da igreja? Tudo tem o seu lugar para ser falado, comentado. E diretamente com a pessoa é o melhor caminho. Então, cuide dos nossos filhos enquanto é tempo. Lutero disse o seguinte: se os pais cristãos não educarem os seus filhos na fé cristã, o diabo se encarregará de fazê-lo a seu modo. Pensar? Se os pais cristãos não se ocuparem da educação cristã dos seus filhos, o diabo se encarregará de fazê-lo a seu modo. E o resultado? Cuidado com os nossos filhos. Deus nos abençoe nessa caminhada também, né? Envolvam as pessoas na igreja, adultos, pais, mães, os filhos, adolescentes, os jovens, envolvam. Confúcio era um filósofo chinês. Ele disse o seguinte: conta-me e eu logo esqueço, mostra-me e eu apenas lembro, envolva-me e eu me comprometo. Essa é uma frase importante também para o nosso trabalho como igreja. Em Atos 4, 19 e 20, nós temos um relato muito interessante, né? Leigos em ação. Lá diz em Atos que os apóstolos, eles foram presos, e aí foram ameaçados e foram proibidos de falar de Jesus. E aí o que eles responderam? Julgai se é justo isso, obedecer antes a vocês do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, e continuar falando, testemunhando do amor de Deus, graças a Deus. Assim que o Evangelho se espalhou por toda Jerusalém, Judéia, Samaria, Europa, Brasil, a minha casa, o meu coração. Que maravilha, graças a Deus. Recomendações. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes desse Deus que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu gosto muito de uma ilustração que talvez, quando o presidente eu andei por esse nosso Brasil afora, e talvez algum de vocês ouviu eu ter falado isso em algum lugar, mas onde eu passava eu geralmente contava isso. Diz que certa ocasião a luz e as trevas tiveram uma conversa, e aí decidiram se conhecer um pouco mais, um pouco melhor. A luz convidou então as trevas para virem para fora, para saber o que era a luz. As trevas vieram e conheceram a luz. Depois as trevas disseram: agora tu me acompanha e vai saber o que são trevas. E a luz não conheceu as trevas, porque onde ela chegava, iluminava tudo, clareava tudo, e as trevas sumiam. Sabe o que Jesus diz para cada um de vocês e para mim? Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam nossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Sejam a luz do mundo, brilhem pelo Salvador Jesus, em casa, na rua, na igreja, na sociedade, onde quer que vocês estiverem, brilhem pelo Senhor Jesus, porque nós somos embaixadores dele neste mundo. Embaixador tem uma grande responsabilidade e uma grande tarefa a cumprir. Mateus 5 então fala do brilho, né? A vossa luz. 2 Coríntios 5 fala dos embaixadores, né? Dos embaixadores. Atos 4:20, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Conta uma história, não sei se é verdadeira, pode ser talvez, mas diz que depois da Segunda Guerra Mundial, uma igreja foi completamente destruída durante a guerra. Os membros daquela igreja que sobreviveram à guerra se reuniram e decidiram reconstruir ou construir uma
inauguração, um fato chamou a atenção dos visitantes. Lá na frente, de um lado do altar, tinha uma velha imagem de Cristo sem os braços e sem as pernas. Perguntaram para os líderes daquela congregação por que deixaram aquela imagem de Cristo ali toda desfigurada. E eles responderam: nós decidimos deixar para que esta imagem nos lembrasse sempre de novo que os braços e as pernas de Cristo neste mundo somos nós. Esse é o grande desafio. Levar Cristo para todos é um grande desafio. Os braços e as pernas de Cristo somos nós. Leia-nos o braço forte da igreja. Isso uma vez, não sei se era um foco, um lema do departamento de leigos, mas já veio há mais tempo se repetindo na Liga Nacional de Leigos, né? O braço forte da igreja, no lar, na igreja, na sociedade, no mundo. Leigos, o braço forte da igreja, fundamentados, vivendo em Cristo, bem fundamentados, não nos deixemos envolver ou não nos curvemos diante das vãs filosofias, ou como diz o apóstolo Paulo em Colossenses, diante dos raciocínios falazes deste mundo. Não nos curvemos, mas continuemos firmes na verdade, na palavra de Deus. Conclusão: a melhor propaganda quem faz é o freguês satisfeito. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, um pouco antes daquele versículo 20 do embaixador, diz ele: Cristo morreu por todos. Deus amou o mundo que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, para que os que vivem, isto é, para que todo que nele crê, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É isso que Cristo espera de cada um de nós: viver para Ele, por Ele, como seus embaixadores neste mundo. E eu queria convidar, eu acho que melhor ficar sentado, ou será de pé, consegue todo mundo olhar a parte ali? Consegue todo mundo? Eu quero convidar para de pé nós lermos em conjunto o que vem a seguir. Pensem na confissão que nós estamos fazendo, no conteúdo desta oração, desta letra preciosa do hino oficial da Liga de Leigos. Leigos, com Jesus marchai, desfaldai o seu perdão, sem demora proclamai